Aqui eu quero saudar, aqueles que nos visitam, dizer que você é muito bem-vindo aqui, os nossos irmãos também, com quem eu ainda não falei hoje, não cumprimentei, que Deus abençoe a sua vida. É muito bom estarmos juntos novamente como igreja para podermos adorar e celebrar o nosso Deus, tá bem? Ontem nós tivemos um tempo precioso aqui. Quem estava aqui ontem? Uhul! Tá fraco esse uhul aí. Quem estava aqui ontem? Aí sim, agora ficou bonito. Glória a Deus, queridos. Ontem nós tivemos, essa semana que passou, na verdade, nós tivemos uma semana de oração e jejum pela vida da nossa igreja, pelo start da vida da nossa igreja. Essa semana começa agora. Nessa semana seguinte, a partir de hoje, já os ministérios, da nossa igreja retomam as células, os jovens, enfim, todos os ministérios. E aí então nós fizemos essa semana toda. Eu creio que todos vocês participaram, jejuaram ao longo da semana, oraram, clamaram ao Senhor. E alguns de nós aí, uma média aí de 25 pessoas por aí estava aqui. Fizemos um tempo de 12 horas de adoração aqui na igreja. Foi tremendo, foi poderoso, o Senhor nos surpreendeu, o Senhor derramou do Espírito dele aqui, coisas extraordinárias aconteceram. Eu creio que muitos aqui podem testemunhar de coisas que aconteceram na sua vida aqui, coisas que o Senhor moveu, enfim. Então foram 12 horas de adoração, das 10 horas da manhã até as 22 horas. Nós estávamos aqui adorando e celebrando ao nosso Senhor, nosso Rei, o nosso Salvador, e foi precioso demais. No final, o corpo estava moído, mas o Espírito estava queimando. Aleluias, glória a Deus. É isso mesmo aí, queridos? Quem ficou aqui às 12 horas? Amém. Glória a Deus por isso, glória a Deus, foi tremendo mesmo, foi poderoso demais. Queridos, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor me entregou, essa palavra ontem aqui inclusive. E eu estava com outra coisa no meu coração, mas ontem o Senhor me deu a direção para liberar para quem estava aqui essa palavra. E hoje o Senhor falou para mim: olha, você vai continuar. Eu quero que você continue falando sobre isso. Então o que o Senhor tem para você e para mim, o que o Senhor já tem falado comigo, e Ele quer falar com você hoje, é sobre passos firmes. Diga, passos firmes. Está muito fraco. Vamos lá? Passos firmes. Tá bom, vamos lá. Eu vou no 1, 2, 3, tá? 1, 2, 3. Aí sim, agora ficou bonito. O que o Senhor tem para nós, queridos, nesse tempo? Ele quer que nós andemos em passos firmes. É isso que o Senhor Jesus tem para mim e para você. Passos firmes de fé. Uma fé bem fundamentada, bem alicerçada. Aquele discípulo que sabe quem é o seu Senhor, quem é aquele que dirige a sua vida e anda seguindo firmemente a esse discípulo. Como a palavra de Deus nos diz, olhando firmemente para o Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Andando em passos firmes, é essa a palavra de hoje. Então abra sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 14, versículo 22 até o versículo 33. Vai estar aqui na tela. Se você quiser acompanhar pela tela, também está aqui. Vamos lá? Mateus 14, 22, diz assim a palavra de Deus: logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar.
Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus pela sua palavra. Eu quero orar mais uma vez. Coloca a sua mão no seu coração. Nós vamos orar. E eu quero chamar a tua atenção para essa palavra. Não permita que nada desvie o teu foco. Não permita que nada te distraia nesse momento. Clame ao Senhor Jesus para que Ele ministre ao seu coração agora. Pai, nós colocamos diante do Senhor, ó Deus, esse tempo. E nós nos submetemos à tua voz, ó Espírito Santo. Nós nos submetemos à tua autoridade, ao teu poder, Pai. Não há nada, Senhor, que de mim mesmo, Senhor, possa edificar a sua igreja, Pai. Mas somente aquilo que vem do alto, Pai. Somente aquilo que vem do Senhor. Então, ó Pai, usa a minha boca simplesmente como um instrumento, ó Deus, para transmitir, ó Deus, aquilo que o Senhor quer falar. O Senhor sabe que tem vidas aqui, Pai, que precisam firmar os seus passos. Ainda mais, tem pessoas que precisam firmar os seus passos. Tem pessoas que estão buscando firmar os passos e precisam firmar ainda mais. O Senhor conhece cada coração aqui, Pai. E em nome de Jesus, eu declaro que a palavra do Senhor Jesus será ministrada com poder sobre a tua vida. E nada irá impedir que essa palavra entre no seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu esqueci de falar, tá bem? As crianças, elas vão permanecer conosco, tá? Então eu queria só pedir a atenção dos pais para cuidarem, né? Ficarem com seus filhos juntos, de vocês, tá bem? Eu esqueci de falar isso antes. Amém, queridos? Então, passos firmes é o que o Senhor tem para nós nesse tempo. Tem algumas coisas que eu queria destacar nesse texto. Havia eu vou voltar um pouquinho antes, né, do contexto aqui. Essa situação aconteceu logo depois da primeira multiplicação dos peixes. Jesus, ele estava num determinado local onde havia uma multidão gigantesca. Essa multidão precisava ser alimentada, então Jesus realizou ali o primeiro milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Então foi algo extraordinário da parte de Deus, né, que Jesus realizou ali. E depois que houve essa situação do milagre, então Jesus manda, os discípulos estavam com ele. Jesus fala para os discípulos: olha, vocês peguem o barco e vão na minha frente, que eu vou subir ao monte para orar e depois eu vou ao encontro de vocês. E aí os discípulos, eles entram no barco e vão, né, porque eles queriam chegar até o outro lado, numa outra cidade, onde Jesus também realizaria coisas extraordinárias, onde havia um propósito da parte de Deus para que Jesus estivesse lá. E aí então os discípulos, eles vão com o barco. Isso ao final da tarde, aproximadamente ali umas 5 horas da tarde, né, fim de tarde. Os discípulos pegam o barco e vão, e Jesus sobe o monte para orar. E aí Jesus está lá orando sozinho, os discípulos remando ali no barco, e a palavra diz que havia um vento contrário. Havia um vento que soprava contra o barco, então estava difícil para eles remarem. Então aquela navegação estava sendo complicada, aquela navegação dos discípulos. Então eles, aqui nesse primeiro ponto que eu gostaria de destacar, que é o vento contrário que havia, né, contra os discípulos,
eles, no contexto que eles estavam vivendo ali, os discípulos, eles estavam conhecendo ainda o Mestre. Eles estavam começando a caminhar com Jesus e testemunhando alguns dos milagres, como eles tinham acabado de testemunhar o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Então eles estavam conhecendo ainda Jesus. E aí a palavra diz, né, que eles estavam remando e havia um vento contrário. Depois diz que alta madrugada, já bem tarde, provavelmente aí umas 5 horas da manhã, né, alta madrugada, Jesus foi ter com eles. Ou seja, então desde as 5 horas da tarde, aproximadamente ali até as 5 horas da manhã, Jesus ficou distante dos discípulos, os discípulos sozinhos, remando contra o vento. Aproximadamente aí então umas 10, 12 horas, enfim. E aí conta, né, o texto que Jesus, ele então percebe que os discípulos estão naquela situação, e aí ele resolve ir até eles, e aí ele vai andando por sobre as águas. E os discípulos estão lá remando, e Jesus chega do lado deles, andando por sobre as águas, e eles remando. E aí a palavra diz que eles ficaram apavorados. Eles pensaram que era um fantasma, porque alguém andando sobre as águas, né? Eu não sei qual era a vestimenta de Jesus, mas eu acredito que era uma vestimenta clara, né? Porque eles usavam aqueles turbantes lá, aqueles roupões lá, enfim, né? Aqueles negócios lá na cabeça, enfim. E aí chega aquela imagem, né, de alguém andando sobre as águas, e eles ficam apavorados achando que é um fantasma, né? E aí a história, como nós lemos, né, Pedro, Jesus fala, né, não fiquem com medo, né, se aquietem, porque sou eu, fiquem tranquilos, sou eu que estou aqui. E aí então Pedro fala, né, para o mestre, né, se é o Senhor, então me manda sair e andar até você por sobre as águas. Enfim, essa é a história, né? Aí, lógico, tem depois Pedro, ele repara no vento, ele começa a afundar. Jesus vai lá, pega ele, levanta ele novamente, leva ele para o barco. E aí todas aquelas pessoas que estavam no barco, os discípulos, enxergam que realmente ele era o Filho de Deus. Eles percebem que já há um poder sobrenatural na vida de Jesus. Mas, queridos, o que eu quero destacar aqui, nesse texto, esses pontos, né, o vento contrário. Os discípulos, eles estavam conhecendo a Jesus, eles estavam experimentando alguns milagres que Jesus estava fazendo. Eles estavam vendo coisas extraordinárias, como a multiplicação dos pães e dos peixes. Mas isso não impediu que eles estivessem dentro de um mar revolto, de um mar com ondas contrárias. Eles estavam conhecendo a Jesus, andando com Jesus, mas isso não os impediu de serem atingidos, né, naquela situação, naquelas 10, 12 horas, por uma maré contrária a eles. Eles ficaram aquele período sem Jesus. Jesus estava distante deles. Jesus estava longe deles, ele estava lá orando. E eles estavam sozinhos ali. E a primeira coisa que eu queria trazer aqui para nós, que o Senhor colocou no meu coração, sobre esse texto, é que quando nós andamos com Jesus e quando você conhece a Jesus, não existe uma garantia de que não vai haver na sua vida lutas e aflições e dificuldades. Os discípulos, eles estavam andando com Jesus, eles estavam caminhando de perto com Jesus, mas houve um momento, naquelas circunstâncias, que eles ficaram ali cerca de 10 horas longe de Jesus. E aí as tempestades, as lutas ali começaram a vir sobre eles, no caso, a maré contrária a eles. E eu quero dizer aqui para mim, para você e para mim, o que o Senhor tem falado ao meu coração, é que nós andamos com Jesus, nós conhecemos a Jesus, mas isso não impede de que nós passemos por lutas e dificuldades. Nós poderemos passar por lutas, porque o próprio Senhor falou: no mundo nós teríamos aflições, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, fique firme, permaneça firme, porque eu venci o mundo, e você vai vencer, porque eu liberei sobre você essa vitória. Então, querido, a primeira coisa, a primeira lição, a primeira lição que nós tiramos desse texto
é que na nossa caminhada com Jesus haverão ventos contrários, sim. Haverão lutas, haverão dificuldades. Andar com Jesus não é garantia de vida, como muitos às vezes tentam pregar. Isso não é verdade. Não é garantia de vida tranquila e nada de ruim vai acontecer sobre nós. Nós poderemos passar por lutas, sim. Certo que algumas dessas lutas, consequências de decisões erradas nossas, e outras lutas, consequências simplesmente do pecado. Porque existe o pecado. O pecado, quando ele entrou no mundo, ele trouxe a dor, a dificuldade. Então, às vezes, nós vamos passar por lutas e nós não sabemos o porquê que nós estamos vivendo aquilo. Querido, infelizmente, nós estamos num sistema onde existe pecado. E nós estamos sujeitos a essas coisas. Mas o que nós precisamos, em meio às lutas, em meio às dificuldades, é continuar permanecendo firmes no Senhor, confiando que apesar das lutas, apesar do vento contrário, o Senhor está cuidando de nós. O Senhor está vendo. Algumas versões diz que Jesus, quando estava lá no monte orando, ele olhou e viu que os discípulos estavam tendo dificuldade. Ele viu que havia uma dificuldade. Mas também havia um propósito em ele permitir que eles enfrentassem aquela dificuldade. E muitas vezes as lutas que nós passamos, elas são necessárias para que a gente possa ser provado, para que a gente possa ser afiado, para que a gente ganhe musculatura espiritual. Muitas vezes nós passamos por lutas, e essas lutas elas acontecem nas nossas vidas para que a gente coloque o nosso coração no lugar certo, e nós passemos por aquela provação, confiando no Senhor que nos sustenta, e colocando aquela situação diante dEle, né, e clamando a Ele pelo socorro dEle, para que nós sejamos aprovados por Ele, para que nós possamos crescer e amadurecer espiritualmente, para que a gente deixe de ser meninos, né, para que a gente cresça no Senhor, amadureça e sejamos homens e mulheres espirituais cheios do Espírito Santo. Nós nem sempre teremos o socorro imediato do Senhor. O Senhor, Ele mandou os discípulos irem e foi orar. E os discípulos ficaram ali por aproximadamente 10 horas, remando num vento contrário, e estavam tendo muita dificuldade. Jesus viu, e eu acredito que Jesus já deve ter visto isso desde o começo, mas Jesus permitiu que eles fossem. E num determinado momento, então, Jesus resolve, então, ir até eles. Então, Jesus vai até os discípulos. E aí, quando Jesus chega ali, ao lado dos discípulos, há aquele medo, aquele pavor neles, sem perceber, né, porque talvez eles estavam mais preocupados com a maré, com o enfrentar das ondas, e talvez eles não olharam com toda a atenção para aquela imagem, e no primeiro momento eles não perceberam que era Jesus, porque talvez estavam ali ocupados com o remo, né, em manter o barco no seu curso. E aí então eles têm aquela situação de pavor e tal. E aí acontece aquela situação onde Pedro então fala para o Senhor: então, se é o Senhor, me faz andar sobre as águas e ir até você. Isso foi algo ousado da parte de Pedro, porque Pedro, talvez ele não teria ainda certeza de que era o Senhor, e provavelmente não, porque ele faz essa pergunta a Jesus. Mas ele sabia que havia poder em Jesus, porque ele tinha acabado de ver Jesus realizar um milagre extraordinário. Ele sabia que havia poder em Jesus. Então ele entendeu que se realmente fosse Jesus, Jesus ia liberar poder sobre ele, para ele andar sobre as águas também. E aí então Pedro faz essa indagação a Jesus e fala: então me manda ir até o Senhor, se é o Senhor. E aí ele então responde para Pedro: então venha. Ele libera uma palavra para ele, fala: venha, pode vir. Pode vir.
E aí Pedro, então, cheio de ousadia, ele tira o primeiro pé. Eu acho que ele deve ter feito assim, né? Será que está firme mesmo? Aí ele tira, coloca o segundo pé, e aí ele percebe, opa, é o Senhor mesmo. E aí ele começa a andar. Aí ele começa a andar na direção do Senhor. Só que aí a palavra diz que vem o vento. Vem o vento nas suas costas. Vem o vento do lado. E aí ele começa a prestar atenção no vento. E aí ele se distrai com o vento. E ele para de olhar para o mestre e ele começa a afundar. No primeiro momento, Pedro, ele foi ousado. No primeiro momento, Pedro, ele teve coragem. E ele, na verdade, sabia que se fosse Jesus, algo sobrenatural ia acontecer. Porque ele sabia que Jesus realizava coisas extraordinárias. E aí ele foi ousado, colocou o pé para fora, começou a andar. Quando ele colocou os dois pés, ele já entendeu que era o Senhor. E eu acredito que ele deve ter ido andando, olhando para Jesus. Porém, teve um momento que ele se distraiu. Teve um momento que ele se distraiu com o vento e começou a se afundar. Porque ele parou de olhar para Jesus. Ele parou de confiar em Jesus. A confiança dele se esvaiu. A confiança dele deixou de existir naquele momento. E aí ele começa a afundar. E aí ele começa a afundar, então, quando ele começa a afundar, ele então clama por Jesus. Ele clama por socorro a Jesus. Senhor, me ajuda. E aí imediatamente Jesus toma ele pela mão, o levanta novamente, leva ele para dentro do barco. E aí todas aquelas pessoas que estavam no barco ficam maravilhadas. Eu imagino a cena, né? Vamos pensar aqui na cena. Eu acredito que eles estavam ali preocupados, remando. Aí apareceu aquela imagem do lado. Por causa de toda aquela situação, não perceberam que era Jesus. E talvez deveria ter algum nevoeiro também, alguma coisa assim. E aí quando Pedro é ousado e ele resolve se lançar na palavra que Jesus libera sobre ele, crer naquela palavra e começa a andar, eu acredito que todo mundo parou de remar ali, né? Todo mundo parou de remar e começou a olhar aquela situação. Como pode alguém andar sobre as águas, alguém como nós? Um ser humano como nós andar sobre as águas. Há um poder nesse negócio aí. E aí Pedro começa a afundar por causa, né, das distrações. E aí então Jesus toma ele pela mão novamente e leva para dentro do barco. E o próprio Jesus entra com eles no barco. E aí então aquelas pessoas que estão ali ficam maravilhadas, os outros discípulos. Os discípulos, eles ficam maravilhados pelo que está acontecendo. E aí aquilo serve de testemunho para eles. Aquilo que aconteceu com Pedro serviu de testemunho para os discípulos, para os demais que estavam no barco. Quando nós, queridos, nós temos ousadia em aceitar aquilo que o Senhor nos promete, aquilo que o Senhor nos libera, a palavra que o Senhor libera sobre nós, quando nós entregamos as nossas vidas nas mãos deles e permitimos Ele nos conduzir, e nós vamos olhando para Jesus com os nossos olhos fixos nele, nós andamos no sobrenatural, nós andamos naquilo que é impossível para o homem. Nós andamos naquilo que aos nossos olhos humanos é impossível, mas nós andamos porque nós andamos por fé, porque nós confiamos nele. Nós confiamos no Senhor, então não importa os ventos que estão batendo, não importa as lutas que estão vindo, não importa as vozes que estão vindo, eu digo não a todas elas, eu tapo os meus ouvidos a todas elas, e eu permaneço firme, confiando no Senhor. Então eu coloco os meus pés no lugar aonde pela lógica humana não teria como eu permanecer em pé, mas eu vou firme, como Pedro foi. Havia uma lei, né? Ontem eu falei isso, há uma lei que é a lei da física. Ninguém fica em pé sobre as águas, pela lei natural. Mas isso é a lei que o homem estabelece. Aliás, é uma lei estabelecida por Deus na natureza, mas é algo que é impossível ao homem, nós, permanecermos sobre as águas.
para nós seres humanos, mas para Deus não há impossível. Para Deus não existe nada que seja impossível. Então talvez aquelas coisas que você tem enfrentado hoje, aquelas coisas que você tem vivido hoje, e que tem tirado a sua paz, e que tem atrapalhado a sua fé, tem atrapalhado você de viver uma fé onde você anda firme, com passos firmes. Essas coisas que têm te incomodado, é momento de você dizer não para elas. É tempo de você dizer não a elas, a todas elas, e permanecer firme em Jesus. Crer que Jesus pode te fazer andar sobre as águas. É difícil, é complicado, não é fácil, mas Jesus pode te fazer. Para você é difícil. Para nós seres humanos é difícil, para mim é difícil, mas para Ele não é difícil. Não há nada impossível para o nosso Deus. Nosso Senhor, Ele tem todo o poder, Ele está acima de todas as coisas. Mas é preciso ter ousadia, querido. É preciso ter ousadia para andarmos por fé. É preciso entendermos que nós precisamos deixar muitas coisas, renunciar coisas das nossas vidas, renunciar à nossa carne, o nosso orgulho, o nosso ego, as coisas que muitas vezes nos afastam do Senhor, contribui para que nós nos afastemos dEle. Existem ventos que muitas vezes nós tomamos a decisão de caminhar com Jesus, e talvez você tenha caminhado com Jesus, mas talvez tem ventos que estão vindo à sua volta, e essas coisas estão te distraindo. Essas distrações, nós precisamos dizer não a todas elas. Nós precisamos dizer não às distrações. As coisas que nos afastam do Senhor, que nos distanciam dEle, que nos fazem parar de olhar para Ele. Nós precisamos dizer não a essas coisas. Nós precisamos continuar firmes, a passos firmes, andando firmes, numa fé sólida, numa fé firme em Jesus, clamando ao Senhor, entregando ao Senhor. Se há dúvida no seu coração, leva para Ele. Se há questionamentos no seu coração, leva para Ele. Se há dor no seu coração, leva para Ele. Se existem conflitos na sua vida, leva para Ele. Não fique tentando resolver do teu jeito. Talvez você está tentando há tanto tempo resolver os conflitos da sua vida do teu jeito, e o que o Senhor está dizendo para você hoje é: deixa eu cuidar da tua vida, deixa eu governar a sua vida, deixa eu cuidar desses conflitos, porque talvez os conflitos que você esteja vivendo envolvem pessoas, outras pessoas, e a tua luta não é contra pessoas, a tua luta não é contra a carne, nem contra sangue, nem contra o sangue, mas é contra os principados e potestades. Então você precisa dobrar os teus joelhos e entregar para Jesus essas coisas, permitir que Ele dirija você, permitir que Ele continue sustentando você sobre as águas. Quando eu olho para as distrações, quando eu olho para as coisas que estão ao meu redor e tirando a minha atenção do Senhor Jesus, eu fatalmente deixo a sustentação dEle na minha vida de lado e começo a andar na minha capacidade. Na minha capacidade eu só vou afundar. Está entendendo, querido? Está entendendo o que o Senhor está dizendo para nós hoje? Quando nós andamos olhando para Jesus e confiando naquilo que Ele liberou, havia um poder liberado sobre Pedro ali, havia um poder sobrenatural de Jesus Cristo sendo liberado na vida de Pedro naquele lugar. Enquanto ele estava andando debaixo daquela autoridade, daquele poder, olhando para Jesus, confiando em Jesus, entendendo que havia um poder, porque ele mesmo sabia que se fosse Jesus, Jesus liberaria poder sobre ele, ele poderia andar sobre as águas. Ele confiou, ele entendeu, e ele deu os primeiros passos. Mas só que houve um momento naquela situação que ele se distraiu. Ele se distraiu com o vento e ele começou a afundar. Ele começou a afundar. E aí então ele clamou por Jesus. E na nossa caminhada, e ontem eu falei isso também, na nossa caminhada é uma realidade isso para nós. Nós vamos caminhar com Jesus.
E por causa do pecado vão haver momentos, infelizmente, de deslizes na nossa vida, que nós vamos falhar. E aí vão acontecer situações onde nós vamos perceber que o Senhor já não está mais nos sustentando como estava antes. Ele está ali perto, Ele está ali olhando, Ele está ali esperando a nós, porque Jesus estava ali. Quando Pedro começou a afundar, Jesus não saiu de perto dele, Jesus estava ali. Então, quando nós estamos caminhando e nós falhamos e nós deslizamos e caímos no pecado, e nós deixamos de confiar em Jesus e começamos a confiar em nós mesmos, nós nos distraímos com as coisas ao nosso redor, então nós começamos a afundar no sentido de que a forma como nós estávamos nos sentindo sustentados por Jesus já não é a mesma, porque eu estou sendo desviado do propósito de Jesus na minha vida. Estou sendo desviado porque eu estou me distraindo. Eu estou dando atenção ao que não deveria estar dando atenção. Eu estou olhando mais para aquilo que eu não deveria estar olhando. Eu estou olhando mais para as coisas desse mundo. Eu estou olhando mais para aquilo que me dá prazer. Eu estou olhando mais para aquilo que satisfaz a minha alma, que é o centro das minhas emoções. E o que nós precisamos é clamar para o Senhor, para que Ele aquiete a nossa alma, para que o nosso espírito seja edificado pelo Espírito dEle, e nós possamos viver muito mais espiritualmente com o nosso espírito, ligado ao Espírito de Deus, em comunhão, como homens e mulheres cheios do Espírito Santo, do que como homens e mulheres almáticos, pessoas frágeis, pessoas que a sua alma a todo momento está tomando conta e aflorando. Então, quando nós estamos nessa situação em que nós percebemos, opa, tem algo errado aqui, eu estou começando a descer de nível, é momento de clamar. Nós damos os primeiros passos, confiamos em Jesus, começamos a andar com Ele, entendemos que Ele tem poder, que o poder dEle está liberado sobre nós, então nós caminhamos, nós vamos adiante, damos alguns passos, falhamos, começamos a errar. Senhor Jesus, me salva. Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Senhor Jesus, perdoa-me por ter cometido esse pecado. Senhor Jesus, perdoa-me por ter dado lugar à minha alma, por ter dado muito espaço à minha alma. Senhor Jesus, eu me arrependo. Está percebendo, querido? O que o Senhor está dizendo, e essa passagem, ela nos mostra isso. Ela nos mostra alguém que confiou, entendeu que havia um poder, começou a andar nesse poder, mas se distraiu com as coisas do mundo, aquilo que estava à sua volta, e parou de andar no poder e na direção daquele que estava liberando o poder. Mas só que quando ele parou, que ele começou a afundar, ele clamou por socorro. Ele percebeu que estava afundando, então deixa eu clamar novamente, Senhor, me ajuda. E aí o Senhor Jesus pegou ele e levou ele para dentro do barco, e é assim que Jesus faz comigo, com você. Quando nós andamos e entendemos que há um propósito de Deus, e eu quero dizer isso para você, se você ainda não entendeu isso, meu querido, há um propósito de Deus para a sua vida. Deus tem um propósito na sua vida. Ele quer, se você ainda não é salvo em Jesus, Ele quer te salvar. Se você já é salvo, você é um discípulo. E o discípulo, ele cumpre o chamado do seu Senhor. O discípulo anda por esse mundo levando a mensagem do seu Senhor, pregando a Jesus, falando que Jesus é a solução, que Jesus é a salvação para esse mundo destruído, para esse mundo corrompido. Jesus é a solução para salvar a humanidade. E o discípulo, ele vive nesse propósito. E existem as dificuldades, as lutas que a vida nos proporciona, enfim, às vezes as escolhas erradas, mas é importante, queridos, nós estarmos sensíveis à voz do Espírito, sensíveis às circunstâncias. Presta atenção no que está acontecendo à sua volta, presta atenção como você tem andado, as palavras que você tem falado, as coisas que você tem
prestado atenção, fica ligado no que está acontecendo à sua volta, e perceba quando você estiver dando espaço para a sua carne aflorar, e corra para o Senhor Jesus. Corra para o Senhor Jesus, porque Ele vai te levantar novamente. Ele vai te pegar pelo braço, pela mão e vai te colocar no barco novamente. É isso que Jesus faz conosco. Jesus, Ele libera poder. Jesus nos dá autoridade. Jesus libera um propósito para nós. Nós caminhamos nesse propósito. Ocorrem falhas, ocorrem desvios. Nós com o coração quebrantado e contrito diante do Senhor, porque Ele não despreza um coração quebrantado e contrito. Nós nos arrependemos, nós voltamos atrás e Jesus nos leva novamente nos braços dele. Ele nos pega pelos braços, pela mão e nos carrega. É isso que Jesus faz. É isso que Jesus faz. E aquilo que Jesus faz na minha vida e na tua vida, meu querido, serve de testemunho para as pessoas que estão ao nosso redor. Quando Jesus colocou Pedro dentro daquele barco, quando Jesus foi lá e colocou Pedro dentro daquele barco, os outros discípulos olharam e falaram: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Eles ainda estavam conhecendo a Jesus, eles viram alguns milagres, mas eles ainda não conheciam completamente Jesus. E aquilo que aconteceu serviu de testemunho. Aquilo que aconteceu na vida de Pedro, naquela situação com Pedro, serviu de testemunho para aquelas pessoas, para aqueles homens. Queridos, o Senhor, Ele nos chama para colocar o pé para fora do barco. Isso é a primeira coisa que eu quero deixar no teu coração. É o que o Senhor quer colocar no teu coração hoje. O Senhor está nos chamando a colocar o pé para fora do barco, a termos ousadia e coragem em confiar nele. Talvez você já seja um crente em Jesus. Talvez você seja alguém salvo por Jesus. Mas você tem vivido uma vida de religiosidade, querido. Uma vida onde você só vem receber. Você só vem a um culto para ser servido. Quando que na verdade, no contexto do discípulo, o culto deveria ser para nós celebrarmos ao Senhor juntos, por tudo aquilo que o Senhor fez ao longo da nossa semana, nas nossas vidas. E a gente vem aqui para dar ao Senhor a nossa adoração. A gente vem aqui para amarmos uns aos outros, para vivermos comunhão como igreja do Senhor Jesus. E o que o Senhor está dizendo para nós hoje é que nós precisamos colocar o nosso pé fora do barco. Começar a dar os primeiros passos. Dar passos mais firmes. Passos onde nós sejamos sustentados por Ele. Sustentados pela mão poderosa dEle. Não sustentado por aquilo que nós pensamos ou que nós julgamos ser a verdade, né? A verdade relativa que esse mundo prega. Não sustentado pelas nossas emoções, mas sustentados pelo poder dEle, pelo poder do Senhor. Para isso, queridos, é importante e é fundamental nós andarmos por fé. Nós precisamos confiar. Nós precisamos crer, nós precisamos confiar com todo o nosso coração e nós darmos esse passo de fé, colocarmos o nosso pé para fora do barco. Às vezes é algo difícil, humanamente falando, a situação às vezes não está fácil para você, mas entenda, você precisa andar por fé. Se há algo na sua vida que tem te incomodado, que tem te atrapalhado na sua caminhada, tem abalado a sua fé, eu quero dizer para você que você precisa ser ousado, você precisa crer, porque fé é a certeza daquilo que nós, é o firme fundamento das coisas que se esperam, né? A certeza das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Eu espero, mas eu não vejo. Eu sei que eu tenho, mas eu não vejo. Mas eu sei que eu tenho, porque já está liberado. O Senhor já liberou. O Senhor está te chamando, querido. Está nos chamando a dar passos de fé.
tudo contrário àquilo que, humanamente falando, a gente pode ouvir aí, ao contrário de tudo aquilo que as pessoas falam, todos os conselhos que nós recebemos. Nós precisamos ir contra essas coisas e dar um passo de fé. Aquilo que você viver em Deus servirá de testemunho para todos os que estão ao seu redor. Quando você anda por fé, quando você caminha entendendo que o Senhor é o teu sustento e que não há nada que possa te abalar, ainda que as lutas desse mundo venham até mesmo tirar a sua própria vida, você continua confiando em Jesus. E as pessoas que estão ao seu redor, talvez vendo uma batalha que você está enfrentando, talvez vendo uma luta que você está enfrentando, mas vendo que existe fé no seu coração, que existe algo sobrenatural no seu coração, essas pessoas serão edificadas por isso. E talvez muitos se entregarão a Jesus por causa da sua fé. Talvez muitos se renderão a Jesus por causa da sua fé. A sua fé servirá de testemunho para aqueles que estão à sua volta. Creia nisso, entenda isso, querido. Você quer dar passos firmes? Quem quer dar passos firmes aqui? Amém? Glória a Deus. Passos firmes no Senhor. Então, se você quer dar passos firmes, queridos, em primeiro lugar, pare de olhar para as distrações. Deixe de olhar para aquilo que te distrai. Deixe de olhar para aquilo que satisfaz a sua alma. E comece a buscar mais no Senhor aquilo que enche o teu espírito. Clame a Ele para que você seja cheio do Espírito Santo dele. Se renda a Ele por completo. Renuncie a sua carne, o seu eu, o seu orgulho, o ego do seu coração. Renuncie a essas coisas. Se você quer dar passos firmes no Senhor, você precisa parar de olhar para as distrações. Nós precisamos parar de olhar para as coisas que nos incomodam. E às vezes até nos calarmos e ficarmos quietos diante do Senhor, só ouvindo a voz dEle, esperando Ele dar a direção. Se nós queremos dar passos firmes, nós precisamos confiar plenamente em Jesus Cristo. Não podemos deixar de confiar nele. Nós precisamos tirar o pé para fora, colocar o pé para fora. Se eu quero dar passos firmes, eu tenho que tirar o pé para fora do barco. Eu tenho que confiar que Ele está me sustentando. Eu tenho que deixar de olhar para aquilo que me distrai e olhar firme para Jesus. Olhar firme para o meu Senhor, para o meu Salvador. Ele te salvou, Ele venceu a morte, e você não mais morrerá eternamente porque o Senhor te salvou. Há uma coroa de glória reservada, preparada para todos nós na eternidade. Mas enquanto nós estamos aqui, o Senhor nos chama a dar passos firmes, para que o nome dEle seja glorificado e outros conheçam a Ele. E à medida que nós dermos passos firmes, à medida que nós vivermos dessa forma, outras pessoas serão alcançadas pelo Senhor. Mesmo com as suas imperfeições, entenda isso. Mesmo com as suas fraquezas, que você irá colocar diante do Senhor todos os dias, outras pessoas serão alcançadas, porque elas verão fé no seu coração, porque elas verão Jesus na sua vida. Precisamos dar passos firmes, queridos. Chamar o pessoal do louvor aqui. Eu quero compartilhar com vocês, queridos, uma pequena história de alguém que deu passos firmes na sua história. A Bíblia está recheada de testemunhos de homens e mulheres de Deus que confiaram plenamente em Jesus e caminharam com Jesus e foram até a última instância dessa caminhada, que foi morrer
negar literalmente a sua vida por amar a Jesus, por não deixar Jesus. E eu quero compartilhar essa história com você. E aí nós vamos caminhar para o final e eu quero orar pela sua vida. Então preste atenção nessa história. Foi uma história que eu compartilhei ontem também aqui, e eu creio que vale a pena você conhecer essa história. Havia um homem de Deus chamado Policarpo. Ele era um líder espiritual de uma das igrejas da Ásia Menor, no ano 162 aproximadamente, depois de Jesus Cristo, da nossa era, né? E esse homem de Deus, ele estava sendo perseguido porque ele pregava Jesus, porque ele amava Jesus. Então ele, até um determinado momento, ele tentou se esconder, mas ele acabou sendo descoberto. E aí, ao ser descoberto, as autoridades, os soldados foram até o local onde ele estava para prendê-lo. E se ele não negasse a Jesus, ele ia ser morto. E aí então os soldados chegaram até o local onde ele estava. E ele recebe aqueles soldados, aquelas autoridades. Então ele conversa com eles e fala para eles: olha, eu sei que vocês vão me prender, tudo bem, está tudo certo, mas eu quero, antes de vocês me prenderem, eu quero oferecer um banquete para vocês. Eu quero que vocês sentem à mesa comigo. Eu quero compartilhar da minha comida com vocês. E aí eles sentaram à mesa e comeram, os soldados e esse homem. Logo após terminar aquela refeição, ele pede então para eles: olha, eu vou com vocês, mas eu gostaria que vocês me liberassem por 1 hora para eu orar. Eu quero falar com o meu Senhor. Eu quero orar ao Senhor Jesus. Me libera 1 horinha para eu orar. Aí com certeza aqueles soldados, já constrangidos naquela situação, com o amor daquele homem, liberam ele para orar. E aí a história conta que ele ora com tanto fervor, e eu acredito que ele ora ali por aqueles homens também. E aqueles homens, eles são ainda mais constrangidos pelo amor daquele homem, por aquela oração fervorosa. Eles são constrangidos que eles, inclusive, eles se arrependem de terem sido designados aquela missão de prender aquele homem. Mas eles precisavam levá-lo, então eles levam ele. Aí quando ele chega diante da autoridade maior, essa autoridade chega para ele e fala assim para ele: renuncie o seu Senhor, blasfeme contra Jesus. Isso é uma história real, tá, meus irmãos? É uma história real. Blasfeme contra Jesus. E aí ele vira para eles e fala assim: olha, se em 86 anos da minha vida o meu Senhor nunca me decepcionou, como poderei eu fazer isso com Ele hoje? Se em 86 anos o Senhor nunca me abandonou, como poderei eu decepcioná-lo hoje? Então ele é levado, porque se ele blasfemasse ele seria liberto, mas ele devolveu com essa palavra. E aí então ele é levado para o local que normalmente os cristãos eram mortos naquele tempo. Eles eram colocados num tronco, pregados e amarrados àquele tronco, e ao redor deles eram colocadas madeiras para acender colocavam madeira e combustível e acendiam, ateavam fogo naquelas madeiras para que aquela pessoa fosse queimada viva. E aí só que ele fala com as autoridades e pede para eles não pregá-lo, porque ele não ia se mover, ele ia ficar imóvel ali. Então eles o colocam ali, somente amarram ele, para que o corpo não caísse, né, no momento em que ele morresse, enfim, para que ele fosse queimado, enfim, né, vou entrar em detalhes. E aí ele fica ali então imóvel, e eu acredito que na história não conta, mas eu creio que ele deveria estar naquela situação em adoração ao Senhor, louvando a Ele, orando e clamando ao Senhor. E aí ele está naquela situação, então eles ateiam fogo naquelas madeiras. E aí um arco se forma ao redor do corpo dele,
como que o fogo, como que o vento do Espírito Santo ao redor dele. E aquelas chamas não atingem o corpo dele. Aquelas chamas, elas se acendem, porém elas não atingem o corpo dele. Porque há algo sobrenatural da parte de Deus acontecendo ali. E aí a autoridade que manda prender, que manda matá-lo, fica furiosa e manda que o soldado venha e perfure ele com uma lança. E aí o soldado vai e perfura ele com uma lança. E a quantidade de sangue que jorra do corpo dele também é sobrenatural. Há algo sobrenatural da parte de Deus acontecendo nesse momento também. Porque a quantidade de sangue era tão grande que apagou o fogo que estava ao redor dele. Fato é que ele morreu, sim. Depois, ele foi perfurado, enfim. E aí os detalhes, seguintes não é contado na história, mas ele morreu queimado. Ele foi perfurado e depois o seu corpo foi queimado. Mas coisas da parte de Deus aconteceram naquela situação. Coisas extraordinárias, milagres, numa situação extrema na vida de alguém que servia ao Senhor. Uma situação, coisas extraordinárias aconteceram numa situação extrema. A primeira delas foi alguém que estava sendo preso e sabia que ia ser morto, ofereceu um banquete para aqueles que estavam ali para prendê-lo. Algo sobrenatural da parte de Deus no coração daquele homem, porque ele sabia que a vida dele não se encerraria ali. Mas havia um testemunho a ser dado. Havia um testemunho a ser dado. Ele estava enfrentando algo doloroso. Eu acredito que ele não estava sorrindo por ir para a morte, feliz, alegre. Com certeza ele estava sofrendo no seu físico, na sua alma. Mas aquilo que ele tinha no seu espírito era muito maior. Era muito mais poderoso. Porque fez com que ele oferecesse um banquete para aquelas pessoas. Depois, naquela oração poderosa que ele libera ali, fervorosa, que ele está naquele ambiente, as pessoas que estão ali são constrangidas. As pessoas recebem um bom testemunho dele ali, aqueles soldados são tocados pelo testemunho. E depois naquela situação ali da fogueira, o fogo se apagar, enfim, as chamas não atingir o corpo dele. Isso são passos firmes, queridos. São passos de fé que alguém dá sabendo em quem ela crê. Esse homem, assim como Pedro e tantos outros que nós conhecemos pela palavra de Deus, foram homens e mulheres que deram passos firmes com o Senhor. Foram homens e mulheres que andaram no sobrenatural com o Senhor. Foram homens e mulheres que se prostraram diante do Senhor no secreto. Foram homens e mulheres que se constrangeram, que se humilharam diante do Senhor. Foram homens e mulheres que tiveram o coração quebrantado diante do Senhor. E a vida que elas viveram serviu de testemunho para tantas pessoas. E é por isso que eu e você estamos aqui. Porque muitos desses relatos estão na palavra de Deus. Muitos desses relatos nos traz testemunho daquilo que o Senhor Jesus pode fazer na vida de um ser humano. Eu quero que você feche seus olhos agora. Que você volte o seu coração e a sua mente, os seus pensamentos ao Senhor Jesus agora. Querido, talvez você entrou nesse lugar. Talvez você entrou no automático hoje aqui, porque você já é um crente e está acostumado a vir à igreja todos os domingos. Talvez você entrou aqui e você é um crente, mas assim, poxa, nem estava a fim de ir na igreja hoje. Preferia ficar aqui, sei lá, fazendo tantas outras coisas. Mas você veio, por algum motivo você veio. Talvez você está aqui, você está distante do Senhor Jesus. Você um dia entregou a sua vida a Jesus, começou a dar passos com Ele, mas você relaxou nesses passos e você começou a afundar, e você se permitiu continuar afundando, e hoje você está distante do Senhor. Talvez você é um religioso somente hoje, você não anda em comunhão plena com Jesus, você não ora, você
as tuas orações, elas são orações muito vazias, orações automáticas. Você não consegue rasgar o seu coração diante do Senhor. Talvez você entrou aqui, você está ouvindo falar de Jesus hoje, como talvez outras vezes você já ouviu falar, mas você nunca tomou uma decisão de se render aos pés de Jesus, de entregar a sua vida completamente a Ele e saber que só nele você tem vida, só nele você tem garantia da vida eterna, só nele você tem esperança, só nele você pode ter alegria plena, só nele você pode enfrentar todas as dores que vierem, mas você permanece dando passos firmes, porque é Ele que te sustenta de forma sobrenatural. Querido, eu quero dar a liberdade a você. Se você é uma dessas pessoas que eu falei aqui agora, e você quer tomar uma decisão diante do Senhor hoje, eu não sei qual é a decisão que você quer tomar, mas o fato é que essa decisão vai te levar a dar passos firmes com o Senhor. Eu quero que você levante a sua mão para o Senhor Jesus. Erga uma das suas mãos e permaneça com ela levantada. Se há algo em sua vida que precisa ser mudado, se há algo em sua vida que você sente que o Senhor precisa colocar o poder dele sobrenatural sobre isso, para que você ande em passos firmes, permaneça com a sua mão levantada. Todos aqueles que têm esse entendimento em seu coração. Senhor Jesus, tem mãos levantadas para o Senhor aqui, Pai. Tem mãos, ó Deus, levantadas para Ti, dizendo: Senhor, eu quero dar passos firmes contigo. Eu quero, Senhor, confiar plenamente em Ti. Eu quero render a minha vida por completo ao Senhor. Eu não quero confiar na minha força, na minha capacidade, mas eu quero confiar no Teu poder, ó Deus. No Teu poder que pode me sustentar em toda a minha vida. Senhor Jesus, toma essas vidas em Tuas mãos, meu Pai. Sela cada uma dessas decisões, ó Deus, que estão sendo tomadas aqui. Espírito Santo, manifesta a Tua glória, o Teu poder, selando essas decisões, Pai. Cerca elas, ó Deus. Livra elas, ó Deus, dos ventos. Aliás, Senhor, dá a elas discernimento para perceber quando o vento vem, e para que elas se posicionem diante do vento. Antes mesmo do vento atingir a elas, elas possam clamar ao Senhor, clamar pelo Teu sustento, clamar pelo Teu cuidado, buscar pela Tua ajuda, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, toma essas vidas em Tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Fique em pé, igreja. Vamos adorar o Senhor. Vamos exaltar o nome dEle. O Senhor, Ele está aqui, querido. Entenda que há uma presença nesse lugar. Há uma presença sobrenatural neste ambiente. Não se distraia, adore a Ele. Adore a Ele com todo o seu coração. Declare através dessa canção que você confia nele. Em nome de Jesus. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto. Vamos, igreja, declare. Você que crê nisso, cante. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto. Pois Tu estás no controle. Pois Tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto. Pois Tu estás no controle. Pois Tu estás, me sustenta. Me sustenta
pois tu estás. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Declare: Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Me sustenta até Declare quando com não todo o seu vejo. coração. Diga com todo o seu Pois tu coração. estás no controle. Pois tu estás no controle. Me sustenta até quando eu vejo. Me sustenta até quando não sinto. Pois tu estás no controle. Pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo. Me sustenta até quando não sinto. Pois tu estás no controle. Pois tu estás, me sustenta. Me sustenta até quando não vejo. Me sustenta até quando não sinto. Pois tu estás no controle. Pois tu estás. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, Esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, cante! Esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas. meu Deus, esse é quem tu és. Creia. Meu Deus é Creia. Deus de Creia milagres, nos milagres do Senhor. Esse é o Deus de luz milagres. na escuridão. Ele ainda opera milagres. Ele é o mesmo ontem. Ele é o mesmo Deus de hoje milagres, e será eternamente. Esse é o Deus a quem eu sirvo. Esse é o Deus em quem eu creio. Oh, aleluias. Tu és Deus de Deus milagres. de milagres, O Deus que de nos sustenta. promessas, caminho no O Deus deserto. que nos levanta, que nos segura pela mão. Meu O Deus, Deus que nos faz andar sobre as águas. Esse é o Deus. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Nas mãos dele está todo o poder. Todos tremem diante dele. Todos os principados e me potestades sustenta até tremem quando diante não do vejo. poder Me dele. sustenta até E quando nada não pode sinto. te atingir, Estás porque no ele é controle, contigo. pois tu estás, Ele te estás no sustenta. controle. Ele Me te guia. sustenta até Ele te quando guarda. não vejo. Em nome Me de sustenta Jesus. até quando não sinto, pois tu estás no controle. Pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo. Me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle. Pois tu, se você crê nisso, levante as suas mãos e cante. Me sustenta até quando não vejo. Me sustenta até quando não sinto. Pois tu
estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, Me sustenta até quando não sinto. pois tu estás no controle, pois tu estás Sim, no Jesus. controle. Sim, Jesus. Sim, Pai, nós dizemos sim, Deus. Nós abrimos, ó Deus, o nosso coração, Pai, para que o Senhor vá adiante de cada um de nós ao longo dessa semana. Para que o Senhor, ó Deus, vá abrindo, ó Deus, todos os caminhos. Para que o Senhor vá, ó Deus, derrotando todas as fortalezas das trevas que tentarem se levantar contra nós. Nós, no poder e na autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos em nome de Jesus todo principado e toda potestade, todo demônio que tentar se levantar contra a igreja do Senhor Jesus, já está derrotado. Nós nos moveremos, papai, ao longo dessas semanas, Senhor, guiados, sustentados pelo teu poder, Senhor. Que o teu Espírito Santo, doce Espírito Santo, vá adiante de cada um de nós, vá à nossa frente. Ah, Deus, todas as decisões importantes, todas as demandas importantes das nossas vidas, vá à nossa frente, Espírito Santo. Guia os nossos olhos, guia os nossos lábios, guia as nossas mãos, para que em tudo nós possamos glorificar o teu nome. E para que todos vejam que há um Deus em nós, que há um Senhor que habita em nós. E para que todos recebam esse testemunho e sejam constrangidos pelo teu amor e se rendam a esse amor, meu Pai. Eu declaro isso sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Aleluias, queridos. Vão na paz. Dá um abraço aí no seu irmão. Cumprimenta aí os nossos visitantes. Deus abençoe, queridos.